Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora convidando você a assistir todas as matérias que nós fizemos ali na Bienal, na 11ª Bienal de Alagoas. Foi maravilhoso. Nós estivemos com Mauro Braga, que é do Sena Livre, e também com Pierre da Almeida, que é um professor, e ele nos mostrou coisas maravilhosas. Fiquem conosco. É bom para criança. O programa Trilha Social está aqui na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. E aqui no estande do Marcel Voluntário, o programa Trilha Social está recebendo Mauro Braga, do Sena Livre, 40 anos de Sena Livre. Não é isso, Mauro Braga? É até mais do que isso, né? É 46. 46? O tempo voa depressa, né? Eu mesmo já tenho mais de 50 anos de teatro. É muito tempo. Agora a gente não sente, né, Maristela? Não sei. Quando a gente faz com amor, quando a gente gosta, nem sente o tempo passar, não é verdade? É uma satisfação estar aqui com você. E nessa Bienal houve uma homenagem à Ana Sofia, a sua esposa, e que vocês trabalhavam juntos, uma dramaturgia, uma dramaturga maravilhosa. E você vai lançar também um pouco sobre a vida dela, um livro, né? Isso, a trilogia ecológica de Ana Sofia, que compõe 3 espetáculos que ela escreveu: O Mistério da Fonte Milagrosa, O Último Mutum de Alagoas e O Meu Saci Pererê. Todas as 3 ela escreveu e todas eu as dirigi aqui nesse século que estamos, nesse século XXI. Isso, e ela também começou, né, no teatro com você. Na verdade, como curso foi com Monte Rodrigues, um espanhol, mas logo na sequência fez um curso comigo no Sesc e na sequência uma peça de teatro, Um Gesto por Outro, e ela foi a revelação no Festival Alagoano. Daí pra cá, só festa, folia, trabalho, muito trabalho e muitas peças de teatro, incluindo aí o grande projeto que fizemos juntos, A Escola Vai ao Teatro. 35 anos, Ana Sofia, Mauro Braga, uma parceria inenarrável. Nós não desgrudamos um minuto só com esse projeto. E outros projetos também fizemos juntos. Então, e esse projeto, né, do teatro na escola é extremamente necessário, porque você pode ensinar tudo através do teatro. Sim, o teatro é uma fonte de cultura, uma fonte de riqueza, e ele é a única arte que é ao vivo. Diferente da televisão, do cinema, o teatro, ele não vai morrer nunca, porque ele tem essa diferença grande, porque ele é um encontro entre pessoas, é ao vivo. E com criança, então, puxa vida, é um público espontâneo, alegre, não é? Que vai ali porque está querendo alguma coisa diferente. E o teatro trazia e traz sempre uma novidade, uma alegria para as crianças, uma cultura diferente, que elas se encantam rapidamente e existe uma empatia forte, que a criança ela é verdadeira. Ela não tem meio termo, meia palavra, ou ela gosta ou ela não gosta. E graças a Deus, elas gostaram muito de nossas peças, mas mesmo sem a Sofia, claro, a gente continua trabalhando, incluindo as peças dela também. E agora você está com uma peça, você vai estrear uma peça? Como é que é? Qual o nome? Conta pra gente o que você está guardando aí na manga para o próximo tempo aí à frente. Para variar, Sena Livre não para. E agora é Guernica, também chamam de Guernica, de Fernando Arrabal, que criou a Patafísica, Soluções Imaginárias. É o teatro absurdo do Arrabal. Aliás, o Fernando Arrabal é o único autor absurdo vivo. Ele é espanhol, já mora na França há muito tempo. É o novo espetáculo do Sena Livre que ganhamos pela lei Aldir Blanc via Secretaria de Cultura de Alagoas. Isso, maravilhoso. Qual o nome da peça? Guernica. Muita gente chama Guernica. Guernica. Eu tenho um famoso quadro do Picasso, né, que é Guernica. A peça não vai falar desse quadro, mas vai falar dessa cidade que foi violentamente destruída para uma preparação para a Segunda Guerra Mundial. Foram experimentar umas bombas, sabe, Marcelo? Experimentar umas bombas na cabeça das pessoas. Um tal de generalíssimo Franco, que se juntou lá com o tal de Adolfo Hitler para fazer essa experiência. Matou quase a cidade inteira, uma cidadezinha desse tamanho. E a peça fala disso, mas o Arrabal não vai falar do quadro de Picasso, vai falar da humanidade, entre um velho e uma velha,
o que eles vão conversar e as bombas caindo na cabeça deles, eles vão falar de amor, de ciúme, uma alma muito infantil e cria um contraponto interessantíssimo para o espetáculo. É um espetáculo diferente de tudo que a gente já fez. É do teatro absurdo, da patafísica, das soluções imaginárias de Fernanda Rabal. Que maravilha! Então nós vamos estar lá também prestigiando essa peça maravilhosa, vamos pensar e vamos nos agradar, né? Vamos agradar o nosso coração e aprender um pouco. Porque quem faz teatro, quem escreve, está colocando a sua alma para fora, para mostrar, para comunicar, não é? Exatamente. Eu, quando fico assim, um ano sem fazer teatro, eu fico me sentindo como um peixe fora d'água. Porque a gente encontra na arte uma expressão, né? um propósito de vida, né? E é isso que é a arte, né? Olha, e essa Bienal? Você andou aí pela Bienal, eu sei que você veio aqui prestigiar alguns amigos. Ah, sim, eu além da homenagem que foi feita à Ana Sofia pelo Marcel Voluntários e aquele documentário muito bom sobre autismo, tá? Interessantíssimo, hoje teve um documentário que eu fui convidado, que eu fiz um depoimento sobre Luiz Sávio de Almeida. E foi um documentário interessantíssimo de um dos pensadores maiores aqui de Alagoas, né, que pensou muito o povo alagoano, a história de Alagoas, em todas as suas vertentes, um escritor muito diversificado, né, e também do teatro. Então, no teatro eu montei 3 peças do Luiz Sávio de Almeida, e é uma pessoa que nos deixou um ano antes da Sofia. Ele saiu para o outro mundo em 23 e a Sofia em 24. Isso, Sofia partiu, né? Ela está lá em cima olhando por nós e tenho certeza que te acompanhando. E o Marcel Voluntário fez uma homenagem a ela, a tudo que ela deixou, ao legado, e nós nos sentimos honrados pela presença dela em nossas vidas enquanto estava aqui. Isso mesmo. E com a ajuda do mestre André, nós vamos também, sua ajuda, lançar o livro dela, a trilogia ecológica de Ana Sofia de Oliveira. Isso. Então, breve, a Ana Sofia de Oliveira estará aí mais uma vez, né, sendo lembrada e registrada nesse livro. Ok, muito obrigado, viu, Marcela? Muito obrigado também, querido. Um prazer sempre estar com você. Um abraço, mestre André. O programa Trilha Social está aqui na 11ª Bienal Internacional de Alagoas, nesse caldeirão cultural, nessa produção maravilhosa, são tantas coisas maravilhosas e hoje nós estamos aqui, veja, iniciando um processo que é a primeira vez que veio aqui para a Bienal o Teatro Lambi Lambi, de Pierre de Almeida, esse professor, esse teatrólogo, ele também é uma pessoa assim que tem um currículo que eu nem sei dizer, e ele vai contar um pouco para vocês da jornada dele, do currículo e também desse trabalho maravilhoso. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com Maristela e André, que eu conheço há mais de 25 anos. Queria parabenizar o Marcel Voluntário pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que é de extrema importância para a sociedade alagoana, brasileira e do Nordeste, né? Meu nome é Pierre de Almeida, eu sou professor formado em Teatro e Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, tenho especialização em Arte, Educação e Sociedade pelo SESMAC, sou pesquisador na área de teatro de animação, gênero bonecos, brincantes, e é uma variante muito grande que existe nesse segmento. Estou como professor convidado, inclusive para o ano que vem, lá na Universidade Federal de Alagoas, para dar continuidade a um trabalho e um legado que o professor Acioli fez durante muito tempo, que nada mais é do que o LATA, o Laboratório de Teatro de Animação, que é vinculado ao NEPED, né, que é o IXICA, né? Então a gente vai estar lá desenvolvendo ações voltadas para a questão do teatro de animação, onde eu vou estar trabalhando o teatro de sombra, teatro de máscaras, o teatro Lambi Lambi, que é uma novidade que eu estou trazendo para Maceió, Alagoas, né? É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, há mais de 15 anos, pela Ismínia e pela Denise lá de Salvador. E quando a gente teve um encontro lá, eu tive a oportunidade de conhecer eles em 98, quando eu estive no Rio de Janeiro, lá no Festival Bom de Bonecos. E aí, assim, eu fiquei encantado e apaixonado. E depois desse tempo todo, quase 20 anos depois, eu vim ter a oportunidade de encontrar com a Denise e com o professor Mestre Carlão, que quem fez essa caixa cênica, inclusive me ensinou também a fazer, para poder trazer aqui para Maceió, para ensinar para as pessoas, para propagar essa arte nova aqui dentro do estado.
Para mim é uma satisfação muito grande. Estou trazendo aqui um cine-teatro, que é uma linguagem diferente, que é o cinema em miniatura e o teatro em miniatura numa caixa cênica, que é nada mais do que um antigo lambe-lambe, que era aquelas caixas fotográficas, e a pessoa tem a oportunidade de fazer uma imersão cultural assistindo ao espetáculo através dessa abertura, onde ele vai assistir não só o espetáculo de teatro em miniatura com bonecos, como também eu apresentei agora, inclusive teve a oportunidade que vocês me deram de estrear um espetáculo do Djavan, que é o nosso grande mestre da cultura da música popular brasileira. E na 11ª Bienal. Então foi uma oportunidade única que eu não poderia perder. Eu quero agradecer a vocês, né? Agradecer a Licurgo também, que fez a iluminação, que ajudou bastante aqui. E assim, não só o mini teatro, mas também o cinema de curta-metragem, onde a gente contextualiza diversos temas sobre violência, sobre a questão de bullying, sobre a questão da educação, meio ambiente, enfim, todas as temáticas que a gente pode desenvolver com curta-metragens que são apresentados através da tela de um tablet dentro desse espaço cênico chamado Teatro Lambe-Lambe. Olha, e o Teatro Lambe-Lambe, assim, aqui na minha cabeça, em primeiro lugar, eu quero dizer que o sonho não morre, né? Não. Você começou lá em 1990 e alguma coisa. Em 91, mas o Teatro Lambe-Lambe você viu, quando você Foi viu, depois, já depois da minha formação. aí você teve o sonho de trazer e ele está chegando agora para você. Olha, o mais importante na arte ou em qualquer coisa que você fizer na vida é o quê? Você não desistir. Jamais. Não Inclusive, a palavra desistir, eu risquei do meu dicionário e de todos os dicionários que a mim chegam. Eu chego lá e apago ela. E faz muito bem. A gente só tem que desistir de uma coisa, de fazer o mal, né? Com Agora, certeza. Esse aí a gente não tem nem que pensar em fazer. Não é? Porque, na verdade, nós estamos aqui na humanidade, fazemos parte da humanidade, estamos aqui para ser felizes, estamos aqui para fazer o bem, estamos aqui para propagar o bem, estamos aqui para poder nos humanizarmos e crescermos juntos, porque essa é a função do ser humano dentro da sociedade. Embora muitas vezes a gente sabe que lidar com pessoas é muito difícil, porque existe uma complexidade muito grande, as pessoas têm suas formas de pensar, suas formas de agir, suas culturas diferentes, muitas vezes mal compreendidas, mas a gente precisa ter respeito. O respeito é o principal fator que a gente tem que ter para que a gente possa viver em harmonia, respeitando as diversidades, respeitando as pessoas como elas devem ser e sabendo que a gente tendo esse ponto de partida de respeito, de compreensão, a gente vai viver em harmonia no mundo melhor. É que quando você respeita, você ouve, né? E o mais importante, vamos falar aqui do Teatro Fantoche. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava aqui, mostrando o Teatro de Fantoche, é um teatro que é individual. A pessoa, né, vai olhar, é pessoa por pessoa. Como seria bom se nas casas hoje, nas famílias, os pais, as mães usassem a criatividade, incentivasse contando historinhas, né? Ensinando o filho a fazer um teatro de fantoche desse. Como seria bom e como é bom, né, para você que está aí na sua casa, se você quiser aprender, é uma forma de educar. Sim, o teatro, a linguagem teatro, ela é uma ferramenta de transformação, de inclusão, de educação, e também uma ferramenta que pode ser utilizada da forma para a gente alertar as pessoas, para a gente fazer as pessoas refletirem, né, sobre quais são os papéis que cada ser humano tem dentro da sociedade, dentro do universo que a gente vive. A gente vive hoje num mundo pós-pandemia, onde as pessoas elas esqueceram o principal, que é ser humano, que é se tornar humano, que é ser uma pessoa prestativa, que é poder saber estender a mão, saber cuidar do outro, porque quando você está num ciclo de pessoas que você vive dentro da sociedade, a gente sabe que mesmo com as diferenças, a gente tem que compreender que a gente tem que viver nesse mundo buscando a melhor forma possível de trazer uma unificação, né? Uma equidade do sentido mais humanístico. Eu vejo que as pessoas muitas vezes pegam um prato de comida, enche, joga metade no lixo e não come. Você deixou de alimentar uma pessoa que não tinha o que comer. Então, assim, no meu ponto de vista, eu vejo que a gente precisa ser mais humano no sentido de compreender que aquilo que me afeta o outro, aquilo que afeta o outro também pode me afetar. Porque somos todos diferentes. Só tem duas coisas que nos tornam iguais. É que sangramos e sentimos dor. Então não adianta você ser rico milionário se você tiver uma doença incurável, seu dinheiro não vai trazer sua vida. Vai suavizar sua dor, sim, vai lhe dar um certo conforto, mas não vai garantir a sua vida, porque só quem garante a vida é o Criador do universo, que é Deus, nosso Senhor, né? E todos os seres de luz, né? Oxalá, Buda, Krishna, Xangô, enfim, dentro de cada conceito, dentro de cada fé de cada um, a gente sabe que a gente tem que buscar viver e trazer o melhor daquilo que a gente tem para poder doar, para poder passar para a sociedade, para que a gente possa viver melhor.
As guerras, elas estão aí, são as guerras espirituais, são as guerras pelos poderes, são as guerras por territórios, são as guerras por poder de dinheiro, são guerras políticas. A gente tem que parar de agir, de pensar dessa forma, a gente tem que pensar em harmonização, porque o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que ele tem começo, meio e fim. A nossa vida tem começo, meio e fim. E a gente tem que viver o agora, não pensar no amanhã sem antes viver o hoje. O passado já passou, serve como referência. Mas o amanhã a gente só vai viver quando o amanhã chegar. Então vivemos hoje de forma humana, de forma mais, mais humilde possível, no sentido de se colocar e se posicionar no lugar do outro. Porque uma coisa que eu sempre digo na minha vida, que eu aprendi uma frase que diz assim: ninguém é melhor que ninguém, mas eu posso ser melhor para alguém. Então seja melhor pai para o seu filho, melhor esposo para sua esposa, melhor amigo para o seu amigo, melhor professor para o seu aluno, melhor vizinho para o seu vizinho e melhor ser humano para a sociedade a qual você faz parte. E você pode ser o melhor, a sua melhor versão. Sim. Estamos aqui no processo evolutivo constante, aprendendo sempre. E é isso mesmo que você falou, o afeto afeta, né? O afeto, ele é a situação de empatia, sentir empatia pelo outro, é perceber e compreender e entender que o outro, aquilo que o outro está sentindo, eu também posso sentir. Dor de dente, dor de barriga, diarreia, constipação, dor de cabeça, enxaqueca, todo mundo um dia vai ter. Quem não teve, um dia vai ter. E quem teve, vai saber. Só sabe o que é dor de uma pedra no rim, um cálculo renal, quem teve. Eu tive, eu sei que é uma coisa terrível. As pessoas comparam com a dor do parto. Eu não posso dizer porque eu nunca tive filho, porque quem tem filho é a mulher. Mas assim, a mulher que sentiu e teve pedra no rim, ela comparou com a dor do parto. E realmente isso que é mais... Então imagina, que tem pessoas, tem mulheres que têm filhos que nem dor sente, né? Nem dor sente. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que compreender que nós não estamos no universo à toa. Papai do Céu não colocou a gente aqui de graça. Nós estamos aqui porque temos uma função, temos algo predestinado para a gente fazer aqui nesse espaço onde a gente está vivendo, dentro dessa coletividade. Isso, e assim, todos têm o direito de pertencer. E essa sensação de pertencimento é que faz a sociedade mais justa. As pessoas que praticam a indiferença ou praticam aquilo que não devem praticar, que é humilhar o outro, é porque ele não se sente pertencente, ou ele não quer que ninguém pertença, mas todos nós pertencemos. Eu penso que, imagine que o planeta é um grande barco e estão todas as pessoas ali e de repente há um furo no meio do barco. Quem está do lado direito diz que não tem nada a ver com isso. Assim, não fui eu que fiz, eu não vou fazer nada. O que está do lado esquerdo diz que não vai fazer nada e no fim, aquele que está lá no meio não faz nada também e todos, o da direita e da esquerda e do meio vão afundar. Por quê? Não existe isso. O que existe é olhar realmente para o mesmo prisma. Preservar a vida. Sem dúvida. E tudo que vive, quer viver e quer viver em paz. Isso. E viver bem, né? Viver em harmonia, viver com paz, viver com respeito. Porque a gente está vivendo num mundo onde as pessoas, depois da pandemia, algumas pessoas perderam a sensibilidade. Sabe? Muita gente ficou, mais ríspida, teve gente que ficou mais introspectiva, mais fechada, e teve pessoas que melhoraram, se tornaram mais humanas. O importante disso tudo, esse aprendizado que a gente teve e que alguns não tiveram, ou que um dia vão ter nessa pós-pandemia, é que a gente sabe que nós somos frágeis, nós não somos absolutamente nada. Quem sou eu? Eu sou um pedaço de carne que habita, eu só existo porque eu tenho um corpo. E o corpo que habita é um espírito dentro desse corpo. E eu tenho que ter essa compreensão. Se eu não tiver essa compreensão, eu não posso compreender o mundo que me cerca. Embora muitas vezes a gente não aceite o mundo que nos cerca, mas a gente precisa compreender os fenômenos, não modificá-los. Ninguém vai modificar a trajetória de um raio, de um terremoto. Ninguém vai prever um terremoto, um raio ou uma chuva. Não tem. Você prevê a chuva porque o satélite mostra as nuvens, mas você não sabe a hora exata que vai chover. Você não sabe se aquilo realmente vai acontecer. Hoje vai fazer sol e chove. Hoje vai chover e faz sol. Porque a natureza é uma coisa sublime e é uma coisa que só pertence ao Criador. Nós estudamos através da ciência para tentar descobrir as coisas e tentar buscar ferramentas para suavizar as dores, os desabores, os problemas, as coisas que aí existem na humanidade.
E a humanidade está aí e precisa se tornar mais humana, porque as pessoas estão perdendo essa sensação de pertencimento de humanidade. Porque hoje o que eu vejo é que essa juventude, essa geração Z, muita gente aí, eles querem mais aparecer, eles não querem, eles perderam a essência do ser, é o que é o T. É o T ficando acima do C, e o C perdendo espaço para o T. Isso é muito triste. Aí, você está aqui na 11ª Bienal do Livro de Alagoas, que maravilha, né? Teve há 11 anos atrás, há 12 anos atrás, não existia a Bienal, né? Como é para você? Você passeou aqui pela Bienal. Como é que você se sente vendo tanta gente produzindo tanta coisa boa, mostrando tanta coisa que é trazendo, né? Não só cultura. E esse ano, a Bienal aqui, a 11ª Bienal, ela está com o tema Brasil e África, né? Que tema forte. Forte porque também são as nossas raízes, né? A gente não pode negar as nossas raízes, a nossa história. Existe uma celeuma por parte de algumas pessoas, né? Que nada mais é do que o preconceito, né? Porque os negros, na verdade, vieram para cá porque eles foram escravizados, e a gente sabe que os colonizadores vieram para cá para comercializar. Já vieram para o Brasil sabendo que o Brasil existia, não houve uma descoberta. É uma coisa que eu sempre digo, acho que os livros de história precisam serem reescritos, porque tem muitas coisas que são negadas, porque essa questão dessa sociedade patriarcal, onde você vê que os colonizadores, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, né? Os franceses, eles chegaram aqui, mas eles já chegaram sabendo o que tinha aqui, porque antes deles descobrirem algo que já existia um povo que habitava esse espaço. Existiam os índios tupi-guaranis, né, os caiapós, enfim, todo esse povo que já existia aqui, que já habitava essa terra, e que ao chegar aqui, desembarcar aqui, eles fizeram nada mais nada menos do que a sua introdução da sua cultura branca, da sua cultura europeia, cultura asiática, enfim. E isso foi fazendo também com que esses povos fossem se dizimando. Ou seja, porque a imposição, né, do colonizador é de destruição. Então não existia aquela preocupação da preservação com a humanidade e com a humanização daqueles povos que ali existiam. Quando você fala da preservação, eu também percebo assim, até uma época atrás a gente nem preservava o meio ambiente porque nós não tínhamos a consciência de sistema. Né? Na verdade, nós não compreendíamos isso porque nós éramos leigos e nós éramos, como é que se diz? Nós éramos extremamente atrasados, né? O Brasil é um país que faz parte de um continente na América do Sul que é nada mais nada menos do que 525 anos. Nós somos um bebê engateando, inclusive na democracia. Se formos comparar o Brasil com a China, que tem mais de 5 mil anos, pelo amor de Deus. Então a gente infelizmente ainda estamos engateando. Precisamos aprender muitas coisas. E a gente é um país plural, um país miscigenado, um país riquíssimo, e a gente precisa parar de olhar para o que vem de fora e começar a olhar para o que existe dentro do nosso país, que é a nossa cultura, que é riquíssima, que é o nosso povo, que é a nossa culinária, que é a nossa arte, que é a nossa vida, o nosso bioma, a nossa natureza. Nós somos ricos em tudo. Só que nós negamos essa riqueza. Nós valorizamos. Eu penso sempre assim: ao invés de eu gastar dinheiro para ir para o Caribe, eu tenho um Caribe maravilhoso, que é o litoral norte de Alagoas, São Miguel dos Milagres, Patacho, Porto de Pedras, litoral sul. A gente tem aí as falésias, a gente tem aí que chama Jacarecica do Sul, Jequiá da Praia, a gente tem Poxim, a gente tem tantas coisas belas, o sertão de Alagoas, o Agreste, que tem um turismo maravilhoso, que precisa ser, sim, como é que se diz, apoiado, incentivado, para poder gerar renda também e fomentar as pessoas que ali existem. A gente precisa conhecer o que é nosso, valorizar o que é nosso. Eu tenho um projeto que eu acredito que antes de fazer minha passagem para o outro lado, já fiz um acordo com o Papai do Céu, que antes dele me levar, eu tenho que fazer esse projeto, que é ir para os 102 municípios, levar o meu trabalho para poder multiplicar e criar multiplicadores dessa arte que é tão linda e maravilhosa, que é o teatro de animação. Isso, olha, parabéns. E outra, quando você está fazendo o teatro aqui, esse
Teatro Lambi Lambi? É o Teatro Lambi Lambi, Mamulengo Cachapá. Criaturas e Criações, Conhecer ou Recordar. O Teatro de Mamulengo, a gente desenvolve um trabalho também nas escolas, a gente desenvolve instituições, a gente faz curso de formação, de preparação de professores. Por quê? Porque o nosso principal objetivo é a gente, através dessa arte que é magnífica, milenar, né? Que é o Teatro de Mamulengo, que é o teatro de bonecos, a gente levar essa linguagem para aqueles que não têm acesso, principalmente as pessoas que vivem em lugares mais inóspitos, mais isolados. E como eu estou ainda, né? Porque eu tive esse legado do grande, querido e grande eterno mestre professor Acioli, de estar à frente da rede de teatro de bonecos de Alagoas, que eu sou presidente, e faço parte da rede Nordeste dos 9 estados, que é uma responsabilidade muito grande, não é fácil viver de arte, sobreviver de arte nesse estado e no Brasil, principalmente no Nordeste, mas é necessário e se faz necessário a gente persistir e acreditar naquilo que a gente faz, porque se a gente sonhar sem buscar, de nada vai adiantar. Primeiro, para a gente sonhar, a gente precisa dormir, e dormir bem. Quando a gente dorme bem, a gente sonha. Quando a gente dorme mal, a gente tem pesadelo. Eu acho que o pesadelo maior que existe, que é a falta de apoio da cultura, que infelizmente existe, e um apontamento importante. Ainda bem que existem os editais, que ainda também tem suas deficiências e suas falhas, que aí teve a Lei Paulo Gustavo na pandemia, a Lei Aldir Blanc I, que agora virou PENAB, que é constante, mas ainda tem falhas, ainda tem deficiência, precisa ser mais inclusiva e precisa também que o poder público também dê a sua participação de contrapartida, investindo também para que a cultura possa se expandir, que possa realmente chegar em outros lugares. Isso só acontece porque a criança que existe dentro de você, a criança que existe dentro de cada um de nós, ainda busca esse chão, o chão da ingenuidade, o chão da inocência, da alegria, do amor, da compaixão, do respeito, da humanização, né? Da gratidão, do perdão. São coisas que a gente, às vezes, não consegue, porque somos humanos. Nós temos defeitos. Se nós tivéssemos defeitos, não seríamos humanos, seríamos divindades. E nós não somos divindades. Nós vimos da divindade, das divindades, né? Mas estamos no mundo para evoluir, para crescer, para propagar o bem. E é isso. E para sermos felizes e tornar também a vida das pessoas melhor e ser feliz em coletividade. Olha, parabéns pelo seu trabalho, que bom, é a primeira de muitas bienais que virão e com certeza coisas novas virão também. Com certeza. Porque o seu coração está cheio de amor para dar dentro do seu talento. Um telefone para contato, contato seu. Eu tenho o telefone que é 829-9667-3152 e tenho o telefone 829-9660-4787, tá? @Pierre Dalmeida, que é o meu Instagram, embora muita gente vai achar estranho, porque meu Instagram, inclusive Licurgo, né? Espínola perguntou, o seu Instagram é fechado? É fechado mesmo, porque só as pessoas que eu conheço. Eu tenho um certo ressabiamento de rede social. Eu não gosto de alimentar. Eu tenho muita coisa boa que eu fiz, eu não alimentei em Instagram. Eu gosto muito de usar o Facebook ainda. Eu acho um pouco mais democrático. Inclusive, agora o Instagram, eu fazia umas lives, eu fui proibido pelo Instagram, porque eu tinha que ter 1000 inscritos, e eu não tenho 1000 inscritos. Então, assim, isso já demonstra que existe uma certa... elite, né? Entendeu? Uma certa elitização e até barreira mesmo de imposição. Então, como o meu trabalho, a minha arte, ela é para o povo e vem do povo para o povo, eu primeiro passo para o povo, as pessoas que estão próximas de mim, e depois, se elas quiserem passar para outras pessoas, fiquem à vontade. Agora, eu tenho meu Instagram fechado porque eu tenho um certo receio com essas tecnologias, com fake news e com muitas coisas, entendeu? Então, de novo, o número do telefone? 829-9660-4787, 829-9667-3152. Pierre Dalmeida. Mamulengo Cachapá, Criaturas e Criações, Conhecer ou Recordar. No Facebook? Facebook, Pierre Dalmeida também, entendeu? No Facebook, não tem erro. Vai aparecer minha foto lá com um óculosinho redondo de sol espelhado. Já tem mais de uns 10 anos essa foto. Mas é isso. Agradeço a oportunidade do Maceió Voluntário. Para quem não conhece o Maceió Voluntário, venha conhecer, venha participar, venha conhecer o trabalho que é maravilhoso. Há mais de 2 décadas que a Maceió Voluntário está aí fazendo o seu trabalho, com a participação da sociedade, com a participação e parceria do grande amigo nosso, o ator Espíndola, né? Que é o Licurgo Espíndola, que faz esse trabalho magnífico, que são essas obras de arte que estão aqui, né? Essas máscaras e tudo, esse trabalho maravilhoso. E parabenizar o André, parabenizar aqui a Maristela e parabenizar todo mundo que faz essa rede do bem e que a gente vai crescer a cada dia mais com felicidade, com paz, transparência e tranquilidade em nossos corações. É isso que eu penso. Muito obrigado, muita paz para você. Valeu, obrigado, forte beijo no coração.
O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, termina agora, sempre convidando você a estar a semana que vem conosco, sempre falando do bem e da paz.